Olá pessoal, bom dia, boa tarde. Antes de nós iniciarmos a meta 5, vou fazer algumas explicações. Primeiro, como que a gente vai fechar a pontuação de diversificado? Nós temos avaliados apenas 3 pontos da diversificada 1. Então, estou liberando o link para vocês têm o prazo de uma semana para responder esse questionário, tá? Ele vai valer 7 pontos e vai fechar a nota da diversificada 1. Diversificada 2 é quantas dissertações que nós iríamos fazer o debate. O debate vai ficar para o retorno das aulas. As dissertações vocês vão publicar ali no link também, tá? Prazo de uma semana. Acredito que a maior parte já tenha feito durante as primeiras metas, aí já tenha preparado, tá? Então vocês vão entregar essa dissertação e ela vai ter valor de 10 pontos, fechando a diversificada 2. Professora, qual vai ser o conteúdo da prova? O conteúdo da prova vão ser os capítulos 23 e 24. Então, o primeiro quiz ali da diversificada 1, eu fiz meio que como uma revisão do capítulo 23, que foi o capítulo que nós já encerramos, ok? Então, nessa primeira aula, eu vou comentar e corrigir as questões do caderno mais. Quanto ao caderno mais referente ao capítulo 24, ele vai ficar por conta de vocês. Então, gostaria que vocês fizessem, visse aonde ficou dúvidas, utilizassem ele como uma revisão e compartilhassem no mural se vocês querem que eu comente alguma questão, que eu retome algum conteúdo, ok? Então, a questão 21 está falando da China. Vocês tinham que encontrar as questões verdadeiras. As verdadeiras são a 1 e a 3. Por que a 2 está errada? Primeiro, gente, está falando da área de proteção às explorações. A China abriu o mercado para investimento externo. Aonde que eu encontro o erro ali? Ó? São regiões agrícolas localizadas na porção nordeste. Região agrícola no litoral, até a gente consegue fazer a relação. Apesar do litoral ser a região que hoje em dia está bem industrializada. Habitada por população na maioria tibetana. Tibete está na região interior, lá na porção oeste da China, tá? Então, aqui eu já encontrei um erro. E na 4, tá falando da migração de camponeses para zonas litorâneas, onde os centros urbanos ficam no interior. É o inverso, né? Os centros urbanos, eles ficam próximos ao litoral até em virtude dos portos e dos polos industriais. Então, a questão certa é a C. Questão 22 está falando da economia indiana, tá? Ele quer saber o quê? Profissionais indianos estão voltando do estrangeiro para o seu país, vendo uma grande chance de sucesso empresarial. Quer dizer o quê? Que as pessoas estão retornando para o território. Por que está retornando para o processo de industrialização da Índia? Devido à expressiva mão de obra qualificada e não qualificada existente no território. Então, além de ter uma mão de obra abundante, e consequentemente ela vai ser uma mão de obra mais barata, eles têm as duas, tanto a mão de obra com especialização quanto sem especialização. Então, a resposta certa é a questão B. 23. Então, a questão A. Questão A, quais são os fatores que fazem a economia chinesa, apesar da diminuição no seu crescimento, ela ainda permanece crescendo? Então, tem primeiro, a abundância de mão de obra barata no território. Segundo, a criação dos centros de desenvolvimento industrial que dão abertura para a entrada de capital estrangeiro, ok? O incentivo às exportações, ou seja, diminuição da importação e aumento da exportação da sua produção. B. Avalie os custos sociais e ambientais do crescimento econômico para a sociedade chinesa. Primeiro, a questão do trabalho na China. O trabalho na China ele é degradante. As pessoas trabalham horas, não existem leis trabalhistas que apoiem o trabalhador, ou seja, existe uma distribuição de renda desigual no país e péssimas condições de trabalho. Além da dificuldade, o excesso da exploração dos recursos naturais, para a China poder produzir tanta tecnologia barata, ela tem que ter grandes reservas de minerais, de ferro e outros elementos.
Então eles exploram excessivamente o seu subsolo. Além da questão da poluição da atmosfera e dos rios. No período da primavera, outono na China, em grandes cidades como Hong Kong, já é normal as pessoas usarem máscaras para diminuir a respiração de poluentes. Uma grande parte da população chinesa dos grandes centros urbanos tem problemas crônicos respiratórios, como asma, bronquite, sinusite, rinite, tá? E a questão C, indique 2 consequências da diminuição do ritmo de crescimento da China para a economia mundial. Por que a China tem apresentado essa diminuição? Primeiro, a China explora intensamente os seus recursos naturais. Ela tem a questão das commodities provenientes de outros países, então ela também depende de minerais e matéria-prima de outros países. E como outros países estão começando a desenvolver tecnologia e outros elementos que até então eram exclusivos da indústria chinesa, está tendo uma concorrência. Questão 24. O que a questão 24 está apresentando? Que essa industrialização no território latino-americano, ele não é homogêneo, ele ocorre de maneira desigual, tendo ali o Brasil, o México e a Argentina como países que se destacam no processo de industrialização, considerados para países emergentes, e temos o Chile, a Colômbia e a Venezuela também se destacando com a indústria intermediária, ok? Os demais países não têm uma industrialização considerada para que eles sejam destaques nesse território. Questão 25. Ele está perguntando em que se baseou fundamentalmente a industrialização no Brasil, Argentina e México. O que eles têm de semelhante? Lá na década de 1930, eles aproveitaram para diminuir a importação e aumentar a exportação através do processo de industrialização e manutenção, abastecimento do próprio mercado interno. Vamos começar o capítulo 24. Na aula passada, pedi para que vocês realizassem as atividades da introdução do capítulo 24. É importante que vocês observassem todos os detalhes da introdução das multinacionais no nosso território, da questão das montadoras, ok? Façam a leitura da página 6 até a página 13 para a próxima aula. Na próxima aula eu vou explicar melhor e vou citar alguns outros elementos. Gratidão!